fortes são mães que amadurecem. E essa é uma expressão que ela muitas vezes é difícil de a gente lidar com ela, porque amadurecer vai doer. Isso é intrínseco, né? A gente tem as crianças, eles têm os picos de crescimento, tem Turbo 2, tem um monte de inserções, né? Tem um monte de situações onde as crianças vão precisar, para amadurecer, para crescer, elas vão precisar sentir dor. E por que eu tô falando isso? Porque se a gente, eu e você, como mães, estivermos dispostas a crescer, a amadurecer, a gente vai ter que estar disposta a passar pela dor. Então, assim, pra gente ter força, pra gente ser mãe forte, a gente vai precisar, sim, amadurecer. Não existe uma mãe forte, não existe maternidade forte, leve, sem que não seja passando pelo amadurecimento. Uma coisa que eu tava pensando hoje, quando eu tava refletindo sobre isso, quando eu falo mães fortes, é mães com força, né? Não é uma mãe forte que impacta, não, é uma mãe que tem nela uma fortaleza, é uma mãe que leva para sua casa uma fortaleza, é nesse sentido, né? A mãe que é forte é uma mãe que é uma fortaleza. E como é que a gente é uma fortaleza? Trabalhando a gente, né? Quando a gente fala assim, a gente só dá o que a gente tem, é no sentido, se eu não tenho amadurecimento, como é que eu vou ajudar um filho meu a amadurecer? Se eu não tenho força, como é que eu vou ensinar um filho meu a ser forte? Então, mães fortes é no sentido de a gente ser condutora de uma força que a gente já entendeu que não vem de nós mesmas. Então, pra gente continuar o caminho do amadurecimento, das mães fortes, a gente já descobriu que é uma vocação dada por Deus para nós e não tem como a gente fugir. Se você tem filho, você é vocacionada. Depois a gente viu que as mães fortes, elas têm que remir o seu tempo. Não existe outro caminho para mães fortes que não seja remir o seu tempo. Depois, na live 3, a gente conversou que mães fortes... as mães fortes na live 3 são Deus usa os filhos para amadurecer, para desenvolver e para trabalhar na nossa vida. É a clareza sobre o que Deus tem feito. A live 4, que foi a live de ontem, a gente falou sobre... Vamos lá, live 3, live 4. Ontem a gente falou sobre... O que a gente falou ontem? Mães fortes são as mães que amam. E hoje a gente vai falar então que mães fortes são as mães que amadurecem. E aí se preparem porque vai doer. E não é pra ser fácil, tá? Ninguém diz que a gente vai ser forte na facilidade. Vai doer mesmo. O que são características de uma pessoa madura? Tá? Eu vou dizer aqui pra ti quais são as principais características de uma pessoa madura. Paciência, amor, alegria, paz, bondade, mansidão e domínio próprio. Se nós tivermos esses 7 elementos vivos na nossa vida, estamos amadurecidas. Mas aí, se você for lá em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito são amor, alegria e paz, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Então, se a gente começar por esses, o resto vai andar sozinho. Só que isso é produzido pelo Espírito em nós. Dá para amadurecer sem Cristo? É claro que dá, mas é muito mais difícil, porque o amadurecimento tem que ter um propósito. Mas não é sempre que a gente vive assim. O que a gente vai colher com isso? O amadurecimento ele vai passar pela generosidade, pelo altruísmo, pela empatia, que são resultados dos frutos do Espírito desenvolvido na nossa mente, na nossa vida, na nossa alma. Então, o que eu quero te dizer com isso? O atalho para o amadurecimento é buscar o Senhor acima de todas as coisas. Esse é o atalho para que Ele desenvolva em nós os frutos do Espírito. Por quê? Porque o natural, a nossa carne, sem os frutos do Espírito, onde é que a gente vai parar? Quais são os sintomas da nossa imaturidade? Ansiedade. Você está sendo dominada pela ansiedade? É um sintoma de imaturidade. Por que eu estou sendo imatura? Por que eu estou crescendo na minha ansiedade? Oi, Vanessa! Oi, Mi! Nossa, entrou um monte. Oi, Amanda! Que honra! Por que eu estou crescendo na minha imaturidade? Por que eu estou... Ansiedade é sim um sintoma de imaturidade. A inflexibilidade, né? Tem que ser do meu jeito, eu tenho dificuldade para me adaptar. É um sintoma, sim,
da imaturidade. Se eu quero tudo do meu jeito, se eu não me flexibilizo, se eu não consigo organizar para não ser tão rígida, é um sintoma de maturidade. Eu quero tudo do meu jeito. Outro sintoma de maturidade, explosão. Quando eu explodo com as crianças, quando eu explodo com meu marido, quando eu explodo com as outras pessoas, é um sintoma de maturidade. Oi, Ide! É um sintoma de maturidade, sim. Se eu estou explodindo, eu tenho que entender qual é a raiz do meu problema. Aonde está a raiz? Eu preciso ir mais a fundo na explosão. Outro sintoma de maturidade, o egoísmo, o egocentrismo. Quando eu sou o centro, quando eu olho primeiro para as minhas necessidades, primeiro para o meu conforto, primeiro para o meu caminho. Quando eu olho primeiro para mim, é um sintoma de maturidade. Não tem como eu fugir. Então eu queria dividir com vocês, a ansiedade, o egoísmo, a inflexibilidade, a explosão, o grito em casa, a vitimização. Gente, como a vitimização é um símbolo de maturidade. Eu faço tudo, ninguém faz nada pra mim, porque, meu Deus, eu não durmo a noite inteira. Entende? Isso é um sintoma de maturidade, porque a pessoa madura, ela entende que ela tá ali instalada na sua realidade, a realidade foi dada por Deus, e a gente vai ser boa mordoma da realidade que nos foi colocada, porque Deus não perde o controle. Outra coisa, a pessoa madura, ela vai ter sim, como guia, como linha guia, o Espírito Santo, e daí você vai ter o domínio próprio, você vai ter a mansidão no falar, né? Você vai ter a bondade, a benignidade, você vai ter um argumento que faça diferença na sua vida. Então eu quero te convidar a entender que precisa sim ter um caminho e o alvo é esse. Então E eu acredito também que a gente caminha para a maturidade. E às vezes aconteceu uma coisa, às vezes eu tô cansada, foi o que eu passei semana passada, quem vê aqui nos stories eu falei semana passada. Eu tava cansada e eu percebo que eu vou ficando mais egocêntrica, eu vou pensando mais em mim, eu vou ficando mais vítima. Por quê? Porque a gente está caminhando para a maturidade. A gente, a gente vai completar a carreira, mas ela não vai ser completa. Outra coisa que eu queria te dizer, a maturidade, ela não vem com o tempo, né? Então, assim, a gente escuta muito essa expressão, com o tempo a maturidade vem. Ela até vem. Mas a maturidade real, emocional, ela é conquistada. Então existe um esforço gigante nosso de conquistar a maturidade. Por que às vezes a gente vê gente super novinha, né, com 25, 26 anos, impactando um monte, e a gente vê senhores que, tem uma vida que não anda. Por quê? Porque a maturidade não é uma questão de idade, é uma questão de conquista. A idade ajuda? Ajuda, mas a gente tem a capacidade de acelerar o processo de maturidade. A gente tem a capacidade de conquistar a nossa maturidade. E esse é um trabalho meu e seu. Isso é o que a gente vai fazer. Então, assim, a maturidade, ela está diretamente ligada às nossas motivações. Muitas vezes a gente vai fazer, o trabalho de casa, a gente vai cuidar dos filhos, a gente vai ajudar aquela amiga com a motivação errada, motivado pelo orgulho, motivado pelo medo, motivada pelo poder. Às vezes você vai lá, você quer ser confidente de uma amiga porque você vai ter aquela informação, então você até está disposta a ser confidente, mas o que você mais gosta é de saber daquela informação. Gente, é pecado, mas a gente só trata pecado quando a gente confessa. E isso são símbolos de maturidade. Então a maturidade, ela não está diretamente ligada à nossa ação, mas à motivação do nosso coração. Porque quando a gente tem uma ação com a motivação errada, com o motivo daquela ação errada, o que acontece? Algum momento a bexiga vai explodir. Você pode até estar inflando, tá fazendo, tá crescendo, tá conseguindo ampliar, tá se sentindo maduro. Mas se a motivação não for certa, aquilo é vento. Aquilo é vento. Então eu quero te convidar a pedir para Deus, a gente se colocar diante de Deus, para que Deus trate o nosso coração de dentro para fora, da motivação para fora. E aí Deus vai entrar numa área muito delicada da nossa vida, muito delicada mesmo, que é o nosso ego.
Mas Dani, o que é ego? Ego é o centro da nossa personalidade, é como se fosse o coração da nossa alma, né? É o nosso ego, aquele ali mesmo, onde assim, eu digo que foi injetado, né, uma bomba de pecado ali e Deus vai limpando, mas o nosso ego, o nosso egocentrismo, a nossa busca por nós mesmos, a nossa autossatisfação, ela é sim enraizada ali no nosso ego. Então eu quero te dizer uma coisa que vai doer. Pra gente amadurecer, a gente vai ter que arar um solo de humildade e dor. A gente vai crescer baseado na humildade. Talvez você vai fazer algo por alguém e você vai se dedicar muito por aquela pessoa e ela não vai te dar o retorno e aquilo você vai chorar e você vai perceber que a sua motivação estava errada. Porque quando a gente faz pelo outro esperando algo em troca, a gente não faz pelo outro, a gente faz por nós mesmos. E aí entra a imaturidade. Dani, mas eu não consigo. Treina. E tem um versículo que diz: confessai os vossos pecados para serdes sarados. Então a gente vai precisar confessar sim que existe um ego a ser malhado, a ser tratado, a ser esquecido, para que Cristo cresça em mim, para que Cristo apareça através de mim. Tá, Dani, tá tudo muito lindo, mas e a maternidade? Querida mamãe, nós precisamos ser maduras. Nós precisamos buscar a maturidade através da humildade. E aí, a gente vai descobrir que o nosso ego, ele tem 4 características muito claras. Ele é vazio, porque ele é inflado de ar, né? Ele não tem a motivação correta. Pega uma bexiga. Vamos pegar uma bexiga. A bexiga vazia, ela não fura. A bexiga vazia, ela não voa mais alto do que precisa. A bexiga vazia, ela é forte, né? Ela é forte. O nosso ego é igual a uma bexiga. Quando ele tá inflado, ele voa longe do nosso controle, se encosta em qualquer coisa, ele explode, ele quebra, ele arrasa, né? O nosso ego, a bexiga, ela tem ar ali, né? Ela não tem nada consistente ali, ela é baseada no ar. Ela é atarefada, né? A bexiga, pra gente manter a bexiga, a gente tem que estar o tempo inteiro o quê? Batendo. A gente está ocupado em manter a bexiga no alto. Ela é frágil, se ela toca em qualquer coisa, ela explode. Ela é leve, porque dentro dela só tem ar. E ela também tem 4 coisas. Ela é frágil, ela é atarefada, ela é vazia e ela é doída, né? Ela fica, né, cheia do milindre. E assim é o nosso ego. Então a gente precisa trabalhar e entender que quando eu sinto aquela dor, quando eu quero voar mais alto do que eu estou preparada, né? Eu escutei uma expressão que diz que quem nasce grande é monstro, né? Então quando eu não estou percorrendo o caminho do amadurecimento, não há hack, não há atalho para amadurecimento. O amadurecimento é uma conquista diária. E como é que eu vou conquistar o amadurecimento diariamente, Dani? Eu entendi que eu preciso caminhar para o amadurecimento. Eu entendi que a fortaleza da minha maternidade está no amadurecimento, em caminhar para esse lado, em deixar ser dominado pelo Espírito para que cresça ele em mim, para que cresça os frutos do Espírito, para que diminua eu, para que ele cresça. Ok, isso é lindo. E por onde a gente começa? Por onde a gente começa a conquistar a maturidade? Por onde a gente começa, né? Tem a Luísa que está acompanhando a gente aqui, ela não tem filhos e ela fala bastante, ela já falou umas 2 vezes, ai, Dani, tão bom. Eu falei, se eu tivesse entendido tudo isso antes, teria sido mais fácil a minha maternidade. Por quê? Porque eu ouvi, mas eu não entendi. Eu estava tão centrada no meu ego que eu não conseguia entender que a maternidade é um se doar constante. A maternidade não tem atalho, não tem hack. A gente vai ter que se doar, a gente vai ter que amadurecer. E por que eu tô te dizendo isso? Porque existe um caminho mais leve e mais rápido para o amadurecimento. Existe sim, existe um caminho com menos dor, mas com mais entrega. Então, minha querida, se você vai querer ser uma mãe forte, você vai precisar entrar nessa estrada do
amadurecimento. Ela é muito prazerosa, mas ela vai ter vários obstáculos no caminho. Ela vai ter várias horas de dor. Ela vai ter que ter uma autonegação constante e gigante. Mas eu te garanto que vai tornar a vida muito, absurdamente mais leve. Eu queria te dizer que na maioria das vezes a gente vai ter que entender se o motivo que a gente está executando qualquer tarefa, qual é o verdadeiro? É para impressionar alguém? É para ter retorno? É para as pessoas vejam? Ou é para honra e glória do Senhor? Porque se não for 100% para honra e glória dele, a gente vai ter um furo nessa bexiga. Ela vai furar, ela não vai voar. Então a gente precisa entender que o nosso ego é como uma bexiga. E aí tem estudos mais recentes que falam que o problema da nossa humanidade, a gente fala muito disso, né? A pessoa teve problema com droga porque tem baixa estima. Eu preciso me amar. Baixa autoestima. Eu preciso me amar. O problema dessa geração é a baixa autoestima. O problema desse tempo é a baixa autoestima. Não, gente. Existem estudos mais recentes que comprovam que o problema da nossa geração é a autoestima, é a nossa bexiga inflada, é a nossa bexiga que acha que merece, é a nossa bexiga que acha que é digna de alguma coisa, né? Que ela é capaz de voar como uma gaivota, que ela é capaz de voar que nem uma águia, mas ela é só uma bexiga. Então eu quero te dizer que o problema da nossa geração é o nosso ego inflado, sim. E se a gente quiser voar, a gente vai ter que furar a nossa bexiga. E sabe como é que a gente fura a nossa bexiga? Através do autoesquecimento. A gente vai ter que começar a fazer as coisas esquecendo de nós mesmos e crendo que fiel é o que vos chama, o qual também não fará. Não é sobre o meu esforço, não é sobre aquilo que eu faço, mas é sobre o que Cristo faz em mim e através de mim. A bexiga pode estourar, mas aquele que sopra o sopro de vida na minha vida não vai estourar, ele não falha, ele não perde o caminho. Então a gente precisa entender que o problema da nossa geração não é a baixa autoestima, é a autoestima, o olhar pra gente diferente, é o olhar pra gente além do que a gente verdadeiramente é. Então a humildade no Evangelho, a humildade que vai pautar o nosso amadurecimento é o autoesquecimento. Se a gente não estiver disposta a autoesquecer de nós, a gente não vai amadurecer, porque a gente vai estar sempre buscando, sempre esperando, sempre querendo receber. E aí é frustrante. Eu escutei uma alusão com o amadurecimento. Se a gente for olhar a nossos filhos, né, eles são pequenos, eles estão num caminho muito inicial do amadurecimento e eles demandam tudo para eles. Mamãe, tô com fome. Mamãe, quero comer. Mamãe, quero ajuda. Eles estão aqui porque eles querem ajuda. Mamãe, quero ajuda. Mamãe, não posso esperar. Mamãe, é agora. Mamãe, né? Mamãe. E eles ficam o tempo inteiro demandando alguma coisa da gente porque eles são crianças. E agora nós, mães fortes e adultas, será que não temos vivido dessa forma? Seja com o nosso marido, seja com Deus. Deus faz, Deus atua, Deus monta, Deus coloca, Deus me dá. E quantas vezes a gente chega diante de Deus e fala, Deus, como eu posso te ajudar nessa obra? Eu estou disposta a fazer o que for preciso para que a tua obra seja completada na vida dos meus filhos. Como eu vou te ajudar? Como eu posso fazer nessa terra? Né? Eu escutei uma vez uma expressão que eu não vou me lembrar de quem, mas foi a Naná que falou: como é que você tem chegado diante de Deus? Como balcão de pedido ou como Davi salmista, que adora, engrandece e se dispõe? Então o amadurecimento vai ser regado no solo da humildade, da dor, do autoesquecimento, para que Cristo cresça através de nós. Então, minhas amigas, eu convido vocês a ser uma mamãe forte. Há esperança, sim. A gente vai ser mães fortes, porque a nossa geração, a próxima geração, os nossos filhos merecem casar com filhos de outras mães fortes, né?
Eles precisam entender e conhecer sobre isso. Então eu quero te convidar a tomar uma decisão constante. É um auto-esquecer-se todo dia, né? Deus me ajuda a viver hoje. O auto-esquecimento. Não é eu abrir mão de mim mesma, porque o ego tá tão inflado que ele vai se lembrar da gente mesmo. Não se preocupem com isso não, tá? Mas é você olhar e acreditar que Deus vai honrar quando você fizer e trabalhar e viver o autoesquecimento. Certo, meus amores? Eu espero... Ô, Luiz, assiste a live nisso que eu falei de ti agora, hein? Eu desejo que Deus te abençoe, te dê um final de semana espetacular. A gente volta na segunda-feira, segunda, terça e quarta, para fechar esse assunto e sobre mães fortes, né? Mães que Deus tenha usado e atuado e dado fortaleza para suas famílias. Eu desejo que Deus te abençoe do fundo do meu coração e que Ele faça um final de semana incrível na sua vida e que você treine a sua fortaleza todos os dias. Porque mães fortes são embasadas na graça de Deus. Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Se você gostou da live, manda para as amigas. Vou colocar a live no IGTV e tem o post lá sobre a frase de impacto da nossa live para você colocar o coração, curtir, comentar, compartilhar para que a mensagem chegue. A gente precisa, o mundo precisa de mães fortes. Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.